muita gente pergunta, como é que você foi parar na psicologia tendo feito engenharia de computação? Tudo começou há muito tempo atrás, não foi na Ilha do Sol. Mas eu comecei na área de computação, influenciada pelo meu tio, que trabalhava com TI, e gostei muito, comecei a me envolver. Aí resolvi, né, fazer curso de mecânica nessa época, técnica em mecânica, e resolvi fazer então engenharia de computação. Né? Não fiz o último ano de estágio de mecânica e prestei vestibular, passei e fui fazer noturno, que é o que eu tinha escolhido. Queria muito, sempre gostei muito de trabalhar, queria muito trabalhar. E quem sabe um dia empreender, né? Tem empreendedores na família, e isso sempre foi uma inspiração. Poxa, por que não empreender também? Mas eu sabia que ainda não estava preparado, né, para conseguir empreender, ainda não tinha o desenvolvimento adequado para isso. Era muito novo e emocionalmente eu não estava preparado, psicologicamente. Mas também tinha influência de um outro tio que era psicólogo, também admirava muito a profissão, e até quando eu peguei lá, o famoso formulário, né, do vestibular, o que eu vou, para onde eu vou? Psicologia e engenharia, né? Sempre era aquela dúvida na minha cabeça. Mas naquela época a psicologia era mal vista no sentido de estrutura, no sentido de possibilidades de trabalho, de remuneração, de segurança financeira. Então, eu fui até bastante estimulado na família para escolher uma carreira que pudesse me dar uma profissão, que eu pudesse ser contratado, que eu pudesse ter um emprego fixo. E diante desse estímulo todo, né, e da minha até então insegurança para seguir outros caminhos, mas que eu pudesse confiar em mim, eu resolvi fazer engenharia. Já, né, trabalhando com meu tio, influenciado por ele, e resolvi seguir esse rumo. Gostei bastante, foi assim, nunca gostei de estudar antes, mas quando entrei na engenharia, eu estudei muito, recuperei todo o não estudo perdido lá atrás, tirei boas notas e me transformei numa pessoa que gostava de estudar, incrivelmente, que era uma grande preocupação da família, que não queria estudar nada. Mas quando eu me identifiquei, eu resolvi seguir em frente. E aí no primeiro ano, já de faculdade, eu consegui estágio numa multinacional e resolvi seguir em frente, fui crescendo na empresa, cresci na carreira, me desenvolvi cada vez mais, até que eu cheguei a cargos ali de trabalhar com marketing, lá em outra, saí de Jaguariúna, fui para São Paulo, né, a convite, e fui trabalhar nesse caminho. Lá eu gostei muito, aprendi bastante coisa, saí desde do helpdesk, virei administrador, fui crescendo, trabalhei com software, integração, e quando eu cheguei na área de marketing, eu estava ali no que é visto, né, nas empresas como uma das natas da corporação, que é onde tem muito dinheiro e muita coisa pública. Mas foi muito cansativo para mim, muito exaustivo, em termos de idas e vindas, trabalho, correria, quase não tinha tempo mais para mim e para a família. E nessa época, eu realmente comecei a adoecer, especificamente falando. Estava assim, feliz com o que faz, mas descontente com a vida que tem como um todo, pelo peso que ela era, pelo cansaço que ela era. E aí aconteceu um evento, né? Teve um grande corte na empresa, que já vinha vindo há algum tempo, e eu era um dos mais novos ali na área, fui o segundo a ser demitido naquela área. E aí fui junto com uma grande leva da empresa. Bom, isso no primeiro momento foi um pouquinho desesperador. Uma semana depois foi um grande alívio, quando eu comecei a perceber aonde eu estava entrando, né, em termos de qualidade de vida, e para onde eu comecei a voltar quando eu saí da empresa. Eu falei, bom, diante disso, não sei o que faço na vida, né, para onde vou. E nesse meio tempo aconteceram outros eventos particulares muito significativos, foram grandes mudanças que eu tive que fazer. E voltei para a cidade onde eu morava, que eu tinha me mudado em função do trabalho, mas nesse meio tempo, nos últimos meses antes de ser desligado, eu refletia bastante o que eu estava fazendo com a minha vida como um todo. Um dia veio uma luz, assim, um pouco antes de ser desligado, de que por que eu tinha entrado na TI e o que eu estava fazendo lá em São Paulo. E aí depois de muito pensar e dirigindo, né, porque eram muitas horas de trânsito, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha entrado na TI pela TI. As horas de trânsito foram dolorosas, mas serviu para alguma coisa. Não era pelo computador, não era pelo robozinho, não era por programação, porque eu nunca gostei de programação. Meu primo me salvou, meu primeiro me salvou várias vezes os trabalhos que tinha que fazer programação. Ele só estava comigo e me ajudando. Aí eu saquei que o que eu gostava, que eu tinha aprendido a gostar, já na época que eu trabalhava com meu tio, onde eu aprendi tudo, eu gostava das relações com as pessoas. Das pessoas chegarem com um problema e a gente discutir, debater, resolver o problema e devolver para ela ou devolver resolvido. E aí, quando eu entrei na multinacional, isso acontecia muito, era o dia inteiro. Eu cuidava do departamento de 350 pessoas, dando suporte, e eu ia de mesa em mesa quando chamavam.
E eu me liguei que muitas vezes eu ia nas mesas, em teoria para resolver um problema, mas em 5 minutos de conversa eu nem botava a mão no computador. A pessoa descobriu o problema, ela mesma, e resolvia o problema dela. Então aí foi nesses momentos, né, de reflexão no trânsito que caiu minha ficha que o que eu gostava era da relação de facilitar a resolução dos problemas das pessoas. E aí, fatalmente, eu caí na psicologia de novo. Eu falei, não tem jeito, não, é a psicologia que faz sentido para minha vida, que sempre foi um plano B na minha vida. Eu fiz engenharia pensando assim, bom, há muitos anos eu vou fazer psicologia, nem que seja como uma realização pessoal, mesmo que não seja profissional. Então eu não consegui me livrar desse sonho. Ele voltou. Eu tinha me formado em engenharia em 2004. Quando eu saí da empresa foi em 2009. Em 2010 eu entrei na outra multinacional, trabalhando também aí como gestor de serviços de TI, já não era como técnico. Né, quando eu entrei, a experiência que eu tinha tido em São Paulo, eu consegui entrar num cargo muito bom lá em Hortolândia, com um salário ali equivalente com o que eu tinha em São Paulo. O que foi até um problema lá para ser aceito pelos colegas, né? Mas é um outro problema forte. E aí, quando eu saí, né, da primeira empresa, eu fiquei um tempo pensando o que eu ia fazer da vida, tentei empreender em algumas coisas, não deram certo, porque não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? Se empreender, você respira todos os dias aquilo que você decidiu empreender, a sua vida profissional. Você tem que respirar aquilo. Para você respirar todos os dias a mesma coisa, você tem que gostar muito daquilo. E aí, tudo que eu comecei a testar não ia bem, não dava certo. Falei, bom, então eu vou ter que descobrir o que eu vou fazer na minha vida e como. Aí eu comecei no Sebrae para ver como fazer empreendimento, fiz curso no Sebrae, e aí eu caí no Empretec. Não sei quem aqui já fez o Empretec, né? Até por indicação da minha irmã. E lá eu realmente realçou assim, o desejo de empreender, mas em nada daquilo que meus colegas que estavam ali no Empretec queriam empreender. Eles queriam desenvolver a empresa, crescer, ganhar muito dinheiro, ou criar uma empresa do zero. O que veio para mim foi assim, ó, o sonho de ser psicólogo veio à tona e falou, é isso, independente de quanto eu vou ganhar ou não, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Aí eu segui, teve outras relações pessoais que aconteceram. Quando foi em 2011, 2012, por aí, eu voltei a fazer terapia, né? Eu já tinha feito isso na minha adolescência. E aí, quando eu voltei com, assim, essa ideia não saía da minha cabeça, eu fui fazer psicologia. E com apoio terapêutico eu consegui entrar no curso de psicologia em 2013. Foi uma outra mudança grande na vida, teve mudanças pessoais, mudei de cidade de novo, seguindo da empresa que eu tinha entrado em 2010, eu saí de uma em 2009 e entrei na outra em 2010. E lá eu fiquei até 2021. Foram 11 anos que eu fiquei na empresa. E lá eu fiz a faculdade, eu fiz os estágios, eu aprendi, né, tendo que me relacionar com o cliente e com departamentos internos e com técnicos que eu tinha que me envolver, e meus gerentes todos. Tive que fazer muitas relações humanas, em geral, gerenciar muitos conflitos, principalmente com o cliente. No começo sofri muito, surtei, quase morri dessas relações, a pressão que era muito grande, a responsabilidade gigante de lidar com grandes empresas nacionais e multinacionais. Mas com a terapia e com a psicologia eu desenvolvi muita ferramenta interna para conseguir lidar com isso e fui mudando o meu lugar dentro da empresa. O meu lugar, a função era a mesma, mas a forma como eu fazia uso da função, interagia com a função com as pessoas mudou. Então, daquela pessoa que se sentia mal e explorada, eu passei a ser, né, o protagonista dessa história profissional. E aí eu comecei a governar o que eu fazia ou não dentro da empresa. Os anos foram passando. 2018 eu me formei. 2019 eu assumi uma posição de liderança dentro dessa mesma empresa e comecei aí a dar treinamento e dar suporte psicológico para meus colegas. Era um grupo de, acho que eram 91 pessoas, mais ou menos. E aí comecei a dar treinamento para eles todos, explicar como é que funcionava, dar um suporte psicológico, ajudei minha gerência a fazer acolhimento e comecei a desenvolver esse lado da psicologia voltada para o meio corporativo, né? E ajudando essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter a mesma bagagem que eu tinha, tanto de estudo, quanto de família, quanto de terapia, a sofrer menos, porque aquela posição que a gente ocupava era muito exigida e pouco suportada, né, pela empresa. Aí eu fui crescendo, fiquei nessa posição acho que uns 3 anos. Enquanto isso, em 2018 eu me formei em psicologia, entrei, fiz uma pós-graduação de 1 ano, depois fiz uma especialização de 2 anos. Mas em todo esse período pós-formado, desde fevereiro de 2019,
Eu peguei minha autorização de psicologia, né, meu CRT, e comecei já a atender à noite, para ganhar experiência, para aprender. Então, eu fazia atendimento à noite, fazia atendimento sábado de manhã, fazia atendimento às 16h30 da manhã, uma vez por semana, fazia supervisão, terapia, tudo para me formar como um psicólogo clínico, porque a área corporativa nunca tinha sido o meu objeto principal de busca. Sempre foi a psicologia clínica, que é hoje que me consome 90, 95% do tempo, onde eu me dedico, onde eu quero ser sempre o melhor profissional que eu puder ser. E foi investindo nisso na carreira, que eu falei, bom, em algum momento eu vou ter que sair da empresa. Começou a se tornar insuportável para mim estar em um lugar onde era me exigido aquilo que a empresa propõe, e eu tenho que cumprir isso, afinal de contas eu estava contratado para isso, versus aquilo que era o meu sonho e a minha realização pessoal, que eu me propus em 2011, mais ou menos, que eu ia fazer isso acontecer na minha vida. Acontecesse o que tivesse que acontecer. E aí eu comecei a elaborar, né, estratégias, tanto de marketing quanto de colocação em mercado, já desde a faculdade. Eu já me posicionei diante de professores, supervisores, como um profissional da psicologia clínica, já me mostrava para eles como se atender, fazer supervisão com eles, fazer supervisão fora. E foi construindo toda uma imagem profissional, até porque na minha família tinha muitos debates profissionais, né, em reuniões familiares, eu tinha um tio que era consultor de empresas, então muita coisa eu fui aprendendo, escutando e absorvendo o que eu deveria fazer se um dia eu quisesse me profissionalizar ou empreender. E aí eu fui fazendo a minha própria estratégia. Falei, bom, eu tenho que construir o meu caminho para eu ser o grande protagonista dessa história que eu estou construindo. Eu tenho que saber todos os detalhes do que eu vivi para eu poder conduzir ela até o fim, né? E respirar isso todos os dias.